Boa noite a todos que se encontram ligados conosco. Vamos elevando nosso pensamento a Deus, agradecendo por mais um dia de vida e pela oportunidade de nos reunirmos ainda dessa forma virtual, mas com muita alegria, aproveitando o tempo para refletirmos sobre a beleza da Boa Nova que Jesus deixou para a humanidade, o seu Evangelho. Que a paz do Mestre esteja entre nós. Graças a Deus. A lição de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, é a lição 135. O ouro intransferível. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Frase do Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Sempre vulgares as aquisições de custo fácil. Nada difícil ao homem comum perseguir as possibilidades financeiras, aliciar interesses mesquinhos, inventar 1000 recursos para atingir os fins inferiores. Entretanto, os que adotam semelhante norma desconhecem o caráter sagrado do mais humilde patrimônio que lhes vai às mãos, abusando da posse, para sentirem-se depois mais empobrecidos que nunca. A recomendação divina é suficientemente clara. Para que um homem se enriqueça, deve adquirir o ouro provado no fogo, fortuna essa que procede das mãos generosas do Altíssimo. Somente essa riqueza espiritual, adquirida nas situações de trabalho árduo, de profunda compreensão, de vitória sobre si mesmo, de esforço incessante, conferirá ao espírito a posição de ascendência legítima, de bem-estar permanente, além das transformações impostas pelo sepulcro, e apenas levará a efeito tão elevada conquista após entregar-se totalmente ao Pai para a grandeza do divino serviço. O homem mobilizado pelo homem poderá, sem dúvida, receber volumosos salários. Convenhamos, porém, que esses bens se transformam sempre ou algum dia serão transferidos a outrem pelo detentor provisório. No entanto, quando o trabalhador gasta suas possibilidades nos trabalhos do bem, com esquecimento do egoísmo, desinteressado de si próprio, colocando acima dos caprichos da personalidade os objetivos da obra de Deus, lutando, amando, sofrendo e entregando-se a Ele, adquire indiscutivelmente o ouro eterno e intransferível. Emmanuel nos traz um capítulo e um versículo de um trecho de O Apocalipse. Quando falamos em Apocalipse, sempre lembramos que Apocalipse significa revelação. O Apocalipse de João aconteceu no final da vida do apóstolo João, o evangelista, quando antes de deixar o corpo físico, já em avançada idade, através da mediunidade, o apóstolo amado de Jesus recebe do Mestre todas as orientações para todas as igrejas que haviam sido formadas para o estudo do seu Evangelho e a disseminação da Boa Nova para todos os povos. Em visita em espírito ao plano espiritual, João recebe as recomendações de Jesus, que se apresenta usando o nome para cada igreja. Em cada uma delas, deixa sua mensagem para João em forma de carta. No nosso estudo de hoje, Emmanuel nos fala do capítulo 3, versículo 18, que é o capítulo que se refere à carta à igreja de Laodiceia. A cidade de Laodiceia ficava a 60 quilômetros da cidade de Éfeso. Nós temos que voltar um pouquinho nos versículos para poder entender o verdadeiro significado das palavras de Jesus nesse trecho que Emmanuel nos traz. Na carta à igreja de Laodiceia, Jesus se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, e o princípio da criação de Deus.
Amém é uma interjeição hebraica que significa assim é, assim seja, exprimindo, pois, concordância, aprovação, consentimento. Por extensão, na liturgia significa também ser fiel. Testemunha fiel e verdadeira, porque de fato Jesus o foi. O princípio da criação de Deus, porque antes que a terra fosse criada, Jesus já existia. Aliás, ele é o governador da terra, o espírito que presidiu a criação e evolução da terra. Pedro, na sua primeira carta, diz sobre Jesus: ele é conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Do versículo 15 ao 17, inclusive, vem a característica da igreja de Laodiceia. Não era nem fria nem quente, dizia-se rica e abastada e não precisar de coisa alguma. E, no entanto, era miserável, pobre, cega e nua. Há um pormenor histórico sobre Laodiceia, que era uma cidade industrial e comercial. Ela era célebre centro financeiro por sua escola de medicina, e ali era famoso o colírio que era fabricado. O orgulho, ou a vaidade, a presunção resultante da prosperidade material da igreja faziam com que seus adeptos não enxergassem a sua mediocridade espiritual. Daí as 3 qualificações constantes nesse versículo. Miserável, porque espiritualmente, em oposição às riquezas materiais, porque dessas riquezas só somos usufrutuários, e sabemos, devemos juntar as riquezas do céu. Cega, em oposição ao famoso colírio dos médicos da Laodiceia, para significar a ausência de visão espiritual, de entendimento espiritual, e nua, em oposição aos vestidos, às vestes ricas que usavam, já que era uma cidade muito rica, para significar que a veste espiritual, como temos na parábola das bodas, era opaca, escura e sem luz, o perispírito daquelas pessoas da igreja. Quando chegamos no capítulo 18, que Emmanuel nos traz, o que é o conselho de Jesus, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas. Nós vamos pensar, ao comprar ouro refinado pelo fogo, isto é, conquistar riqueza no plano espiritual através do fogo, das dificuldades, dos sofrimentos, da angústia, do esforço incessante da luta, enfim. Comprar vestes brancas significa, como já sabemos, vestir a veste nupcial para o banquete do Senhor, conforme a parábola. Colírio, ou seja, olhar com os olhos de luz, como está ensinado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. E Jesus continua no versículo 19, onde ele fala: eu repreendo e disciplino quanto a todos que amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Vê-se aí o amor de Deus para com os seus filhos. Suas repreensões têm como objetivo corrigir e curar. Assim, sem arrependimento, não haverá retificação do caminho. Muitas vezes nós temos que voltar ou avançar alguns versículos para entendermos o texto todo. E o Evangelho é muito, o Apocalipse é muito complexo, cheio de símbolos, mas seguindo a linha de raciocínio do Emmanuel, fica fácil para que a gente entenda as comparações que ele faz. Emmanuel nos lembra no texto quanto é fácil divulgar a corrida do homem para perseguir possibilidades financeiras, títulos e glórias materiais. Passam a ser escravos de recursos para atingir os fins inferiores.
Os que se acostumam a tais normas de conduta acabam passando a vida a procurar bens materiais como os seguidores da igreja de Laodiceia e não chegam a conhecer o caráter sagrado do tesouro espiritual. A recomendação de Jesus nesse trecho do Apocalipse é clara. Para que um homem se enriqueça, deve seguir o seu conselho. Aconselho-te que de mim compres o ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Essa fortuna que procede das mãos de Deus, Pai amoroso e bom, somente essa riqueza espiritual adquirida através da compreensão, do trabalho árduo, do amadurecimento espiritual, esforço e conquista da vitória sobre si mesmo, trará ao espírito o ouro intransferível que o ajudará na vida futura após o desencarne. Seguindo o conselho do Mestre através da revelação ao apóstolo João e agindo dessa forma na vida terrena, o espírito alcançará a posição de ascendência legítima, além das transformações necessárias para os dois planos da vida, para poder entregar-se totalmente ao Pai para a grandeza do divino serviço. Recordando as palavras do instrutor espiritual no texto, temos: o homem mobilizado pelo homem poderá, sim, sem dúvida, receber volumosos salários, que poderão ser passageiros, temporários ou transferidos para outras pessoas. No entanto, quando o trabalhador gasta, investe suas possibilidades a serviço do bem, esquecendo o egoísmo, a vaidade, a presunção, cuidando e aprendendo sobre as coisas e obras de Deus, dedicando-se ao próximo, aí sim adquire o ouro eterno e intransferível. Era essa a lição de hoje, 135, do livro Caminho, Verdade e Vida, que nos fez refletir sobre a importância dos ensinamentos do Mestre Jesus. Graças a Deus. E agora vamos nos preparando para realizarmos as vibrações. A partir desse momento, fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, com Jesus e com todas as equipes espirituais do Lar de Jesus, nós vamos vibrar. E vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício deste mundo que habitamos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar por todas as religiões e por todos os espíritos com tarefas evangelizadoras. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando seu contorno todo iluminado. Que essa luz seja forte para iluminar os nossos governantes, envolvendo-os para que governem com sabedoria e justiça. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem as dores da alma e a do corpo físico. Vamos vibrar pelo Lar de Jesus, que nos acolhe, e por todas as assistências ali realizadas. Vamos vibrar por todos os lares da Terra, principalmente aqueles que se encontram em desarmonia. Pelos nomes colocados na caixa de vibrações e os que trazemos em nosso pensamento, para que sejam envolvidos em bênçãos de amor, paz e alívio. Vamos vibrar pelos nossos lares e pelos nossos entes queridos que neles se encontram, imaginando a figura meiga de Jesus, entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz, que ilumina todos os ambientes e transborda por portas e janelas, envolvendo a todos os nossos vizinhos.
Vibremos por todos os nossos irmãos, principalmente os que se encontram enfermos. Vibremos por todos que estamos aqui nesse momento, reunidos em nome de Jesus, para que nos mantenhamos em serenidade, fortalecidos na fé e na confiança em Deus. Que recebamos nesse momento as bênçãos do alto, com energias benéficas de sustentação e amparo. Que assim seja, graças a Deus.